Olá, gente boa! Tio Julião aqui mais uma vez com mais uma dose de língua portuguesa. Dando continuidade ao nosso comentário, ao nosso bate-papo a respeito de fonologia, hoje vamos tratar das áreas de estudo da fonologia. Nós vamos nos deter aquilo que a fonologia abrange, certo? E antes disso é bom lembrar que a língua portuguesa é um código por meio do qual o emissor da mensagem transmite esta mensagem para o seu receptor. E que quando nós fazemos uso da fonologia, nós estamos lidando com uma ciência da área da linguística, digamos assim, e esta ciência ela vai estudar as particularidades e a estruturação dos fonemas que formam o código, do nosso caso, da língua portuguesa. A fonologia ela é uma ciência que se dedica às características de cada fonema e como um se opõe ao outro. Então, nós, por meio da fonologia, estudamos as características do fonema, o que faz com que a palavra pato seja diferente da palavra bato. Então, a fonologia ela não se dedica à fala, mas ela se dedica à estrutura da língua, certo? E, no caso, a fonologia é um dos níveis de análise da língua portuguesa. A língua portuguesa, ela, pela maioria dos estudiosos, ela é analisada por meio da fonologia, que focaliza o sistema fônico, a morfologia, que abrange o sistema mórfico, e a sintaxe, que enfoca o sistema sintático, e a semântica, que estuda os significados dos componentes de uma língua. E então, enquanto a semântica ela se ocupa com o estudo da estilística e a sintaxe estuda a ordem das palavras na frase e a morfologia estuda as formas das palavras, a fonologia estuda os sons da fala, certo? E nós, por exemplo, quando lidamos com a fala, nós lidamos com a leitura. E também, quando nós pensamos as palavras, nós pensamos a partir da leitura que nós fazemos. Nisso, a fonologia ela é a ciência que estuda os sons da língua do ponto de vista de sua função no sistema de comunicação linguística. Ela estuda os elementos fônicos. Fônicos vem de fono, que significa som, certo? Elementos fônicos que distinguem, numa mesma língua, duas mensagens de sentido diferente. A diferença fônica no início das palavras do português bala e mala, a diferença de posição do acento no português entre sábia, sabia, sabiá, etc. E aqueles que permitem reconhecer uma mensagem igual através de realizações individuais diferentes, voz diferente, pronúncia diferente, etc. Nisto se diferencia da fonética, que estuda os elementos fônicos independentemente de sua função na comunicação. Então, nós, por exemplo, vamos observar aqui, depois, obviamente, nós vamos falar sobre fonética. Mas aqui nós vamos nos deter na importância da fonologia.
Só para não ficarmos sem falar sobre essa diferenciação, eu tenho inclusive a anotação de Bechara, quando ele chega a dizer o seguinte, deixa eu ver aqui, peraí, na atividade linguística, o importante para os falantes é o fonema, e não a série de movimentos articulatórios que o determina. Assim sendo, enquanto a análise fonética se preocupa tão somente com a articulação, a fonêmica atenta apenas para o fonema, que, reunindo um feixe de traços que o distingue de outro fonema, permite a comunicação linguística. A fonética pode reconhecer, e realmente o faz, diversas realizações para o T da série Tatetitotu. A fonêmica não leva em conta as variações, que se chamam alofones, porque delas não tomam conhecimento os falantes de língua portuguesa. Vamos pensar nessa questão dos alofones. Você vai ter o tia e o tia. No caso, fonologicamente falando, nós temos o fonema t, i, a. Então, nós temos o fonema t, i, a. Perdão, temos os fonemas t, i, a. E o que ocorre? Existe, se você é do Sudeste ou se você é do Nordeste, você possivelmente vai falar tia ou vai falar tia. Foneticamente falando, há um desdobramento para discutir essa variação. No caso, a fonologia deixa claro que é o fonema t. E como isso vai se desdobrar, já tem a ver com a variação do fonema, certo? E o fonema é a menor unidade sonora das palavras, assim como a menor unidade sonora das palavras, no caso, a menor unidade gráfica das palavras é a letra, a menor unidade sonora das palavras é o fonema. Mas isso a gente vai falar lá na frente sobre a diferença entre fonema e letra e, obviamente, a gente não vai ficar explicando o que é letra, porque você sabe isso desde pequeno, mas a gente vai falar um pouco mais sobre o que é fonema. E para nosso vídeo não ficar muito longo, o que abrange a fonologia abrange o estudo dos fonemas com vogais, consoantes, semivogais. Então, não sei se dá para perceber que fonema aqui no âmbito geral, não necessariamente as variações mais especificadas na fonética. Então, a fonologia abrange o estudo dos fonemas, vogais, consoantes e semivogais, das sílabas que formam os vocábulos, ou seja, as palavras. Então, a fonologia ela vai estudar os fonemas, por exemplo, t, i, a. Vai estudar as sílabas ti, a ou ti, a. Vai estudar a fonologia abrange o estudo da ortoepia ou ortoépia, que examina a correta articulação e pronúncia das palavras. E como falamos aqui, a questão de falar a respeito da irmã da nossa mãe ou da irmã do nosso pai, que nós denominamos tia, titia. Eu sou do Sudeste, ou tia e titia para quem é do Nordeste. Temos também a prosódia, que trata da acentuação apropriada das palavras. Então, por que nós temos o acento
em café, mas não temos acento em cafezinho. Então, a gente vai observar a acentuação apropriada das palavras e da ortografia, que trata da escrita correta dos vocábulos. Se eu vou escrever sabiá, eu não posso escrever com o acento no A, senão vai virar sábia, certo? E eu não vou escrever sem o acento, porque senão vai ficar sabia. Então, não sei se você observa que a fonologia, ela abrange o estudo dos fonemas, das sílabas, da pronúncia, da escrita, da acentuação, de modo que nós vamos lidar com, como é que eu posso dizer, com essas particularidades e estruturação dos fonemas que formam o código da língua portuguesa, que se dedica, a fonologia se dedica às características de cada fonema. A fonologia não se dedica à fala, mas à estrutura da língua, para você ter uma ideia. E os conceitos relacionados à fonologia são, como falamos aqui, fonema, sílaba, acentuação, ortoépia, prosódia e ortografia. Então, nós vamos observar, no caso de uma determinada palavra, como rubrica, que muita gente fala equivocadamente rúbrica, né? Mas rubrica. Então, nós vamos observar que na fonologia, nós vamos perceber que esta palavra é uma palavra trissílaba, porque ela tem 3 sílabas. Ela é uma palavra paroxítona, porque a sua sílaba tônica, que tem mais tônus, que tem mais força, não é a última, que seria oxítona, nem a penúltima, que seria proparoxítona, mas nem a antepenúltima, que seria proparoxítona, mas é a penúltima, que é bri, né, de rubrica, paroxítona. Ela tem 7 fonemas, ou seja, r, u, p, r, i, k, a, e ela tem 7 letras, R, U, B, I, C, A. Ou R, U, B, R, I, C, A. Então, nós temos aqui um pouco do que seriam os elementos da fonologia, ou melhor, as áreas de estudo da fonologia. Bem, eu espero que de alguma forma isso tenha contribuído para a sua percepção. Muitas vezes nós vamos ter dificuldades para acentuar uma palavra, e com dificuldade na acentuação, vamos ter dificuldade também na pronúncia das palavras, ou inclusive na hora de escrever as palavras, confundir S com Z e X com CH. Então é importante a gente valorizar a fonologia. Ela muitas vezes é desconsiderada ou desprezada, mas ela tem um peso muito importante para a escrita, para a fala, para a leitura, para a compreensão de uma determinada mensagem. Até porque, se o emissor não conhecer bem o código, ou se o receptor também não conhecer bem o código, como vão se comunicar? Aí corremos o risco de o emissor, com uma intenção, transmite algo, pensando que está transmitindo o que ele queria, mas ele está transmitindo uma outra coisa. E o receptor, em vez de receber o que o emissor estava querendo emitir, ele está ouvindo algo diferente, ou lendo algo diferente. E se ele não souber decodificar a mensagem, aí é que piorou tudo. Então eu não sei se dá para perceber que no processo de comunicação existe aquilo que você pensa em dizer, que nem sempre é o que você realmente diz,
e que você pensa que o outro está entendendo. E que nem sempre ele está entendendo como você pensa que está entendendo. E o pior é que ele vai ter certeza de que entendeu o que você disse, quando ele pode estar entendendo algo totalmente diferente do que você disse. Então, a fonologia ela tem um peso muito grande, ela tem uma importância muito grande para quem quer falar, para quem quer escrever, para quem quer ouvir, para quem quer interpretar. Porque se nós não tivermos esta preocupação, se nós não dermos este valor à fonologia, nós podemos ter muita dificuldade, nós podemos padecer de muitas dificuldades no trato com o outro. E eu não sei se dá para perceber que, como já dizia o sábio comunicador, quem não se comunica, se trumbica. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais uma dose de língua portuguesa.